Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de nós falarmos da sua palavra para todo aquele que deseja ouvir a palavra de Deus. Por ela, sejam abençoados para a glória e louvor do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos mais uma vez falar essa palavra que é santa e poderosa. Eu quero convidar todos que vai ouvir a palavra do Senhor, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, nós hoje vamos falar do poder do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, que é poderoso para a salvação e libertação de pessoas e também para curar as pessoas. Nós vimos o Evangelho repleto de milagres. Primeiro milagre da salvação, da salvação das almas, da libertação das pessoas possessas e da cura das pessoas que estão doentes. Nada é impossível para Deus, pois está escrito: e para o homem tudo é possível para todo aquele que crê. Então, crendo em Cristo, pelo seu Evangelho, como diz a Escritura, Deus opera milagres. O grande milagre é a salvação da alma, a libertação do ser humano possesso de inimigo e a cura do corpo físico. Nós cremos nesta palavra e pregamos porque nós cremos, acreditamos e buscamos esse poder. Todo evangelho que não traz a mensagem da salvação, da cura e da libertação pode ser um evangelho, mas não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele liberta, ele salva, ele transforma as pessoas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a verdade do Senhor é esta. A Bíblia diz que, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, diz que Deus confirma a salvação, a pregação da palavra com os milagres. Ele confirma. Porque o Evangelho de Cristo, disse Paulo, não consiste nem em comida nem em bebida, mas no poder e na alegria do Espírito Santo de Deus. Aí está a consistência do Evangelho. Quando nós pregamos a palavra com fé, a palavra de Deus, assim como Deus fez com os apóstolos, ele confirma com milagres, mas é necessário fé e dedicação na palavra, crendo no verdadeiro Evangelho. Por isso nós vamos ler texto da Bíblia Sagrada hoje, confirmando, ou melhor, mostrando essa confirmação bíblica, que Jesus liberta, Jesus cura e Jesus salva. Vamos para o Evangelho de Lucas e vamos ver a salvação da palavra, a salvação de alma pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus. Lucas 19, diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
e, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, diz a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 19. Aqui nós estamos falando do Evangelho que salva, do Evangelho que não tem barreira para a salvação. O homem pode ser da forma que for, da maneira que viver, mas se um dia ele se arrepender, Jesus perdoa os seus pecados. Basta a atitude do coração do homem se arrepender, crendo em Deus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O homem recebe a salvação pelo arrependimento e a aceitação do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos mostrando pela Bíblia Sagrada que o Evangelho de Deus é o poder, o Evangelho de Deus é o seu poder para a salvação de todo aquele que crê, sem exceção. Grego ou bárbaro ou pessoa, na nossa linguagem de hoje, qualquer pessoa, seja aquele que mora debaixo da ponte, seja o homem que mora lá no palácio, qualquer pessoa, independentemente que seja de condição social, seja de qualquer cor de pele, independente disso, Deus salva se ele se arrepender, como fez Zaqueu, como fez aquele homem que era cobrador de imposto, rejeitado pela sociedade, mas Jesus não olhou nem olha para a condição do homem físico. Deus olha para a condução do coração do homem, para a situação do homem, olhando para a sua fé. Então, podemos dizer que Jesus, ele salva e ele liberta. Ele cura, e nós vemos aqui Jesus salvando, e você, meu amado, precisa de salvação. Também precisa de arrependimento para encontrar essa salvação por Cristo Jesus. Nós vimos a palavra do Senhor nos mostrando que Jesus, ele pregou a palavra do Senhor e que mostrou que o Evangelho não consiste só de palavra. Ele não consiste só de palavra, mas de certeza do Espírito Santo. Por isso que todo aquele que prega o Evangelho tem que mostrar os milagres de Jesus. Primeiro milagre da salvação, da libertação e da cura. Jesus fez grandes milagres, mas esses são os mais destacados. Salvação, cura e expulsões de demônio, que é a libertação das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver na palavra de Deus, no livro de Marcos, que é o livro que apresenta muito mais milagre. Nós vimos Jesus ali curando pessoa possessa. Nós vamos para lá ler em nome de Jesus. Jesus libertando as pessoas possessas. Vamos ler em Marcos capítulo. O Evangelho de Jesus escreveu Marcos capítulo 1, que diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temo contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e ele lhe obedece. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Vemos aqui, biblicamente, a Bíblia nos ensinando que Jesus expulsa os demônios e liberta as pessoas. Quantas pessoas têm sido libertas no decorrer da história da igreja por imposição de mão, por ordenamento em nome de Jesus, e os demônios desaparecem, as pessoas são libertas. Quantas mulheres foram libertas? Quantos homens foram libertos? Quantas pessoas foram libertas pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, por pregação e ordenação em nome de Jesus pelos servos do Senhor? Por isso, amado, creia no Senhor Jesus Cristo para que você tenha seu filho ou sua filha, seu esposo ou sua esposa liberta, porque só Jesus Cristo pode libertar. Nós temos mais casos na Bíblia de pessoas que foram curadas. Jesus salva, liberta as pessoas e cura as pessoas. Vamos para a Bíblia e vamos ver o que Jesus fez. Jesus não tem, podemos dizer, não tem exceção. Jesus, ele faz grandes obras e não tem doença, não tem enfermidade que Jesus não cure. Jesus sara as enfermidades e liberta as pessoas dessas doenças. Vamos ler em Marcos, capítulo 1, versículo 29 por diante, que diz a palavra do Senhor assim: Jesus curando a febre, até doença simples como a febre, que a pessoa pega, corre ao mercado, corre à farmácia, até eu mesmo faço isso, corre à farmácia e compra um anador ou qualquer remédio para tomar, para passar. Mas Jesus também cura as febres. Vamos ler. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se Jesus, a mulher, tomou-a pela mão e levantou, e a febre o deixou. E servia. A mulher se levantou e foi servir. Está aí a cura. Jesus libertando ela daquela febre, daquela doença. Amado e minha amada, olhe para Jesus e veja que Ele pode curar, que Ele pode salvar. Vamos ver mais casos na Bíblia de pessoas que foram curadas. Agora nós vamos para Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Nós vimos Jesus curando as pessoas de doença de pele. Veja o que diz aqui. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se quer bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, e estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ordenou que ele ficasse limpo e a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Glória para Jesus. Era a doença de pele da época. A lepra, muito contagiosa, uma enfermidade que levava as pessoas a ficar separadas da sociedade para não contaminar as outras pessoas, e por lei devia ficar assim separado. E quando era curada, tinha que voltar e provar ao sacerdote, porque estava na lei de Moisés. Mas Jesus não tem assim nenhuma enfermidade que ele não possa curar. Ele cura todas as enfermidades, lepra, febre,
possessões de demônio, que se torna doença espiritual para a pessoa, Jesus cura tudo. Vamos para mais casos na Bíblia Sagrada, para nós ficar bem inteirado que Jesus, ele pode curar todas as enfermidades. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, fala de um homem paralítico. Vamos ver Jesus curando paralisia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, em Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tanto que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabia, e anunciava ali a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que razoava em seu coração, dizendo: Por que diz este assim, blasfema? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Vemos aqui paralisia, Jesus curando um paralítico, um homem parado das pernas, que não utilizava porque era doente das pernas, mas Jesus não tem enfermidade que Jesus não cure. Por isso, meu amado e minha amada, recebe Jesus como seu Salvador, crê nele que o milagre pode acontecer, ainda que hoje muitos estão desprezando, mas a palavra de Deus não muda, continua do mesmo jeito. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura as pessoas, tirando as suas enfermidades, e por fim Jesus levará para o céu. Vamos ver mais caso onde Jesus faz grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Atrofiamento dos nervos. Atrofiamento dos nervos, Jesus também cura. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 12. Veja o que diz a palavra do Senhor nessa parte, tratando dos milagres de Jesus, do poder de Deus que é poderoso para salvar e libertar. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se na dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e foi restituído a mão, sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Jesus curou este homem no capítulo 3, está escrito de Marcos, capítulo 3, versículo 1 por diante. Jesus curou um homem que tinha atrofiamento nos nervos. Jesus, ele libertou esse homem com a mão mirrada, com a mão seca. E quando Jesus ordenou, ali estava o homem mudado, estava o homem transformado, estava o homem curado, porque o poder de Deus é para a salvação e libertação. Creia, meu amado, creia nas palavras do Senhor. E para nós concluirmos, nós vimos aqui no capítulo 5, versículo 25 a 34 de Marcos. Nós vimos aqui Jesus, nós vamos ler também essa parte para a nossa meditação.
vemos Jesus curando doenças ginecológicas. Veja o que diz aqui, no caso, no versículo 25 por diante. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestimentas, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou-me nas minhas vestes? Disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Já foi dito e nós repetimos várias vezes: não tem enfermidade que Jesus não cure. Febre, doença de lepra, doença que é doença de pele, doença ginecológica, atrofiamento dos nervos, paralisação, todo tipo de doença. Também Jesus vai mais adiante, ele ressuscita os mortos, tanto espiritual como físico. Jesus liberta as pessoas das possessões malignas e Jesus salva. Por isso, amado, creia no Senhor Jesus, seja salvo pela pregação do Evangelho e crendo nele, porque Deus é o Deus da nossa libertação, é o Deus da nossa salvação por Jesus Cristo. Nós podemos dizer agora, para nós finalizarmos, motivo de alguém não receber cura. Há motivo para Jesus não operar. Há motivo para Jesus não operar. Louvado seja, motivo que impede que Jesus opere milagre. Nós vamos ver em Mateus capítulo 13, versículo 58. Eu vou ler. Motivo que leva Jesus não operar. A Bíblia diz assim: e não fez, capítulo 13, versículo 58 de Mateus, e Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da sua incredulidade, ou da incredulidade deles. O motivo de Jesus não operar na vida de muitos é a incredulidade, porque o poder de Deus nunca muda, permanece para sempre. A verdade de Jesus nunca muda. O que ele disse ontem, diz hoje e dirá amanhã. Jesus é ontem, hoje e eternamente, não muda, mas o homem muda. O coração do homem é vacilante, e porque o coração do homem ele vacila, ele duvida. Quando ele duvida, ele não recebe os milagres de Deus. Por isso, amado, nunca deixe de crer, deixa a incredulidade e Jesus vai operar em sua vida e na vida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o motivo para Jesus operar. Mateus, versículo 21. Versículo 18 a 22. Mateus, versículo 21, versículo 20, 18, versículo 18 a 22. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes,
não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te e precipita no mar, e assim será feito. E tudo o que perdide na oração, crendo, recebereis. Está aqui a concretização da fé. Quando se pede com fé, crendo, sem dúvida, no coração, Jesus opera. Muitas vezes a pessoa busca o Senhor, mas busca sem fé. Crê mais nos homens do que em Deus. Deixa de ler a Bíblia Sagrada. Deixa de meditar na palavra de Deus e buscar nela o seu consolo, o seu auxílio. E vai buscar consolo nos homens, desacreditando em Deus, desconfiando no Senhor e confiando nos homens. Nunca vai receber perdão, nunca vai receber libertação e nunca vai receber cura física nem cura espiritual. O Senhor nosso Deus, Ele quer que todos nós creiam nele. E como é que crê em Deus? Crendo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Crê no Senhor Jesus, será liberto tu e tua casa, pois está escrito. E Jesus, Ele quer fazer grandes milagres na sua vida, meu amado, minha amada. Veja os milagres que Jesus operou e hoje Ele quer operar também na sua vida, libertar você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador, e aí você liberto. Tenha certeza que Jesus vai voltar e vem buscar a sua igreja. E você, o tempo que está vivendo aqui, você pode ser liberto das enfermidades, do maligno e ter a certeza no coração da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vai voltar. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Leia a Bíblia Sagrada. Procure ler a Bíblia Sagrada. O homem só é transformado quando ele crê no poder do Evangelho. E esse poder está escrito na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos e de Gênesis Apocalipse. Está escrito tudo isso. Por isso, amado, veja o que Jesus tem para você. Aceite Ele como Senhor e Salvador. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, libertação e cura de todo aquele que crê. Que Deus abençoe.